Por que ele está lá? Será um templo? Um cemitério? Um local de sacrifício? Ou será que o mistério de Stonehenge pode ser explicado através do desejo de seus construtores de explorar os céus desconhecidos e tocar o universo? Usando imagens geradas por computador de alta tecnologia que nos leva ao espaço profundo, adentraremos uma Stonehenge virtual para ver o que os antigos viam e pressionar essa maravilha pré-histórica para revelar seus segredos antigos. Antigos mistérios, obscurecidos nas sombras do tempo. Poderão eles agora serem finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas. Em um lugar que chamamos de o Universo. O misterioso círculo de pedras, chamado de Stonehenge, reside numa planície inglesa, dentro de um banco de terra de 5.000 anos de idade. Ele foi construído há 15 séculos. Iniciado por fazendeiros e pastores da Idade da Pedra e, posteriormente, completado por povos sucessores com sofisticadas técnicas de engenharia. O que os levou a construí-lo? O que é o Stonehenge? As pessoas dizem que é um templo gigante. Um maravilhoso monumento na planície de Salisbury, onde muitas pessoas se reuniam milhares de anos atrás. Para adorar o quê? Deuses? Não temos registros escritos. Estudamos o que podemos, pelo que vemos, e tentamos descobrir o que é. O que vemos hoje são ruínas do que um dia foi uma organização complexa. Poderia essa estrutura, feita de pedras, ser devotada ao que acontece no céu? Assistir o sol brilhante subir todos os dias e a lua subir mudando sua forma ao longo das semanas e dos meses deve ter sido um lindo show. Seria esse o telescópio Hubble da época? A primeira pista para o mistério pode vir do Sol. Todo junho, grandes multidões se reúnem em Stonehenge para um estranho ritual do alvorecer. É o primeiro dia do verão, o solstício, o dia mais longo do ano. As pessoas observam intensamente a grande pedra chamada de Pedra Principal. O incrível sobre a construção do Stonehenge é que no primeiro dia do verão, se você ficar no centro do monumento e se virar para a pedra principal, conforme o sol nasce, você o vê subir exatamente sobre a pedra principal. A precisão com a qual isso ocorre ano após ano parece milagrosa. Seria só coincidência? Ou os antigos construtores colocaram a monstruosa pedra principal no lugar exato para marcar o nascer do sol desse dia todos os anos? Ela fica fora do anel mais de 60 metros. Ela tem quase 5 metros de altura, mais 1 metro ou 2 dentro do solo para mantê-la estável e pesa 35 toneladas. Seria o Stonehenge um templo do sol, com seu foco principal na pedra principal? Será que as outras pedras apontam para o sol também? O monumento arruinado que vemos hoje está incompleto. Então, as respostas podem residir sobre como as pedras gigantes foram originalmente colocadas. O anel principal era uma série de placas verticais com pesadas peças em cima delas. Essas vergas, assim como as verticais, eram feitas de arenito.
um tipo de pedra comum na região. O círculo de arenito tem 55 metros de largura e 30 pedras. O peso médio está entre 20 e 40 toneladas. E isso é tão grande quanto um caminhão cheio de cimento. Essa empreitada de construção assombra a mente até mesmo hoje. Dentro do anel de arenito, tem uma organização em ferradura de pesadas pedras em arco. Cada uma pesando até 50 toneladas. Elas são conhecidas por um nome erroneamente ameaçador: os trilitos. Trilito significa apenas 3 pedras. 3 pedras nessa configuração. Então, 2 pedras gigantes foram colocadas no chão com outra pedra gigante que foi cuidadosamente colocada em cima. Para observar a ligação entre as pedras e a trajetória inconstante do Sol no céu, você precisaria visitar Stonehenge dia a dia por 1 ano e colocar câmeras em várias localizações. Mas hoje, temos uma forma melhor de observar Stonehenge de todos os ângulos, através do poder da computação gráfica de última geração. Então, na simulação, estamos no alvorecer do solstício de verão. Estamos nos afastando agora para cima do monumento, dando uma olhada em seu estado atual e avançando o sol também. As sombras se projetando na superfície parecem lindas. O professor John Fieldwalk lidera o laboratório IDEA da Universidade Estadual Ball, de Indiana. Tudo começou como parte de um projeto de 40 milhões de dólares para usar computadores para visualizar o que nossos olhos não podem. Um imenso poder de processamento nos imerge no antigo monumento para decifrar os mistérios das pedras silenciosas. Aproxima do anel de arenito para a gente olhar o trilito que tem atrás, o principal. Passa que nem uma agulha. Dá uma olhada para a gente ver as características de fora. Usando medidas exatas das pedras tiradas por arqueólogos, a câmera do computador pode se mover ao redor de uma Stonehenge virtual, precisamente construída. A simulação é a mais precisa possível. Nós temos um modelo preciso, posicionado com precisão, e os dados também são precisos. Então, o que você observa é muito preciso. Dados astronômicos compilados pela NASA adicionam as posições de tudo no céu visto das pedras, como se você estivesse parado lá. E inserindo uma data e hora do dia, abordamos uma máquina do tempo eletrônica que nos leva até qualquer momento no passado, presente ou futuro. Observar as mudanças da posição do nascer do Sol de mês em mês fica muito mais fácil assim. Bom, agora a gente vai avançar 1 mês e ver o que acontece. Você pode ver o Sol mal enquadrado pelas pedras aqui. Se colocarmos a câmera do computador no centro de Stonehenge, uma coisa fica bem clara. Seus olhos são atraídos pelo horizonte. O homem moderno presta pouca atenção ao horizonte. Em nossas cidades, ele simplesmente desaparece. Mas para antigos astrônomos rastreando o Sol, o horizonte era um ponto-chave de referência. Se você quiser fazer astronomia, é muito difícil encontrar as coisas no meio do céu, localizá-las com precisão quando elas estão diretamente acima. Mas o horizonte é um ótimo lugar para tentar encontrar uma medida precisa de como as coisas mudam no céu. Antigos astrônomos podiam ver o Sol nascer e se pôr em diferentes lugares do horizonte durante o ano. Como o eixo da Terra é inclinado, o hemisfério norte se afasta do Sol no inverno. Isso faz o nascer do Sol se dar mais ao sul de Stonehenge. No verão, a inclinação é a favor do Sol, deixando o amanhecer mais ao norte. Quando ele nasce no primeiro dia do verão, o Sol está ao máximo possível ao norte.
Sua posição de fato pode ter sido tão importante em Stonehenge que o eixo central de todo lugar aponta diretamente para ele. Mas outras pedras marcam o Sol também. Pegue, por exemplo, os enormes trilitos. Cada uma dessas pedras parece ser um local para um evento no horizonte. Então, por exemplo, você pode se virar para um dos trilitos no pôr do sol do primeiro dia do verão e observar o sol se pôr bem no meio dele, com a luz do sol entrando como uma adaga através do meio do monumento, bem onde você está parado. Mas o nascer do sol sobre a pedra principal sempre pareceu o marcador mais importante. Ele está alinhado com o trecho cerimonial chamado de A Avenida. As multidões olham para Nordeste, observando a avenida para presenciar o evento todos os anos. Mas novas evidências hoje mostram que o verdadeiro evento principal de Stonehenge acontece em uma direção completamente diferente, em um mês totalmente diferente. Por milhares de anos, o monumento que conhecemos como Stonehenge desafiou a definição. Mas hoje, muitos acreditam que ele era um sítio astronômico. Seria esse um observatório pré-histórico, com uma conexão espiritual com os ciclos do universo? O que exatamente os seus construtores viram? A chegada anual das multidões celebrando o nascer do sol ao Nordeste no primeiro dia do verão respaldam a noção de que esse era o evento principal aqui. Mas novas evidências viram essa teoria do avesso. Elas sugerem que os sacerdotes astrônomos conduziam seus rituais mais sagrados na direção oposta. Uma varredura laser de alta tecnologia em 2011 revelou algo totalmente novo sobre o círculo de pedras principal. As pedras parecem ter sido meticulosamente trabalhadas para serem as mais lindas, considerando que você entre da direção nordeste para dentro do monumento, sem olhar para trás. Mas o que acontece quando nós olhamos na outra direção? O sol está atrás de nós. As pedras projetam suas sombras à frente. Teriam sido os construtores de Stonehenge, adoradores do sol, que nos avisaram: olhem para o lado oposto do poderoso Deus? Ou será que a multidão não só está observando o lado errado, mas estão aqui no dia errado? Feliz solstício! Se avançarmos no tempo, meio ano de nascimentos e pôres do sol se passaram. E chegamos ao momento em que o sol aparece novamente diretamente à nossa frente. Isso acontece em dezembro, no primeiro dia do inverno, quando não vemos o nascer do sol, mas o pôr do sol. Apenas uma perna do maior trilito continua em pé. Mas, na antiguidade, ela enquadrava completamente o empolgante evento. Seria o brilhante pôr do sol do inverno objeto de adoração especial? Se você entra numa igreja, você não entra na igreja e se vira para deixar o altar atrás de você. As coisas sagradas estão à sua frente. E com esse mesmo argumento, você esperaria que as coisas sagradas em Stonehenge ficariam à sua frente na direção sudoeste? A nova descoberta derruba nossas suposições. Se o pôr do sol do inverno era o mais importante, que outros segredos do universo estão escondidos em Stonehenge? Procurando respostas, devemos olhar além das pedras, apontando para os nascimentos e pôres do sol que dominaram as observações aqui. Fora do círculo de pedras principal, havia 4 pedras de estação dispostas em um retângulo. Suas posições sugerem fortemente que elas eram marcadores de campo de visão para algo. Mas o quê? Se você olhar os lados que se formam nesse retângulo, eles quase encostam no círculo de pedras.
Agora, só 2 dessas pedras de estação sobraram, mas se você colocar as 4 e olhar em um lado, você veria somente um pedaço da outra. Para resolver o mistério das pedras de estação, voltamos ao laboratório. Dispomos câmeras virtuais atrás de uma pedra e as apontamos para o lado mais distante do retângulo das pedras de estação. Transformamos o dia em noite e, de repente, vemos a Lua. Enquanto ela se põe diretamente atrás da pedra distante, o segredo começa a se revelar. As pedras das estações podem apontar para as estranhas trajetórias da Lua. Em qualquer mês, você verá a Lua fazer o que o Sol faz em um ano. Ela vai para o norte e para o sul. A Lua em si não se move para cima e para baixo no horizonte. O que observamos é a trajetória dos lugares onde a Lua nasce e se põe todo o dia. Um ciclo oscilante que acontece todo o mês. Com as pedras da estação apontadas para as posições lunares e outras pedras apontadas para o Sol, alguns pesquisadores e cientistas agora acreditam que Stonehenge foi construída com 2 propósitos. Desde o começo, ele era usado como um observatório lunisolar, ou um templo, ou um monumento para rastrear as posições do Sol e da Lua no horizonte. Mas rastrear a Lua é muito mais difícil do que rastrear o Sol. Como é que os astrônomos de Stonehenge entenderam os complexos ciclos da Lua? Mesmo os astrônomos de hoje têm dificuldades em visualizar como os movimentos lunares no espaço se traduzem na marcha lunar no horizonte, conforme ela nasce e se põe na Terra. Imagine-se em um foguete espacial, lá no espaço, olhando a Terra e a Lua. Sabemos que a Terra gira num eixo inclinado, mas, ao mesmo tempo, a Lua dá voltas na Terra em uma órbita que tem uma inclinação própria. Mas para entender como a Lua parece para nós, na superfície da Terra, eu gostaria de girar a imagem com a Terra de lado e a Lua no ponto mais ao sul de sua órbita inclinada. Se aproximarmos a imagem da superfície da Terra e olharmos o horizonte, podemos ver por que a Lua pareceria estar nascendo no leste, mas também, por enquanto, mais para o sul em certo grau. Observando a Lua no sudeste, os astrônomos de Stonehenge a teriam observado até ela chegar na ponta norte do horizonte. A Lua demora quase um mês para dar a volta na Terra. Na metade desse tempo, em 2 semanas, a Lua fica no outro lado da sua órbita. Agora, se voltarmos para o espaço, se parece com isso. Mas para ver como isso parece na superfície da Terra, teríamos que levar nosso foguete para o outro lado do planeta. Quando fazemos isso, podemos ver a Lua nascendo no leste novamente. Mas agora, do lado norte, na mesma proporção que o lado sul. Mas ao mirar suas pedras, os construtores de Stonehenge também descobriram um sutil segredo no alcance do movimento lunar. O mais incrível é que em um período de mais ou menos 18,61 anos, esse alcance muda. Então, depois de 9 anos, ele diminui um pouco, e então, em outros 9 anos, ele volta para como estava antes. Então, os nascimentos lunares estão sempre mudando, como uma sanfona inflando e desinflando com o tempo, em um ciclo muito bem definido. Durante as suas alterações mensais, a Lua alcança 2 posições extremas ao norte e ao sul em seu alcance mais estreito e as outras posições em seu alcance mais amplo. 4 posições extremas no total. E esses são os alvos que os construtores de Stonehenge aparentemente apontaram suas pedras. A conexão lunar apareceu em 1961, quando o astrônomo da Universidade de Boston, Gerald Hawkins, fez os primeiros cálculos computadorizados das linhas de visão de Stonehenge. Suas descobertas transformaram a antiga ruína num símbolo da busca da humanidade de se conectar ao universo. As conclusões de Hawkins permanecem controversas,
Mas muitos cientistas ainda respeitam a precisão de seu trabalho. Eu não acho que alguém duvide da integridade de sua pesquisa e seus cálculos, e certamente parte deles foram repetidos não só por outros, mas pelo próprio Hawkins. Mas poderia uma cultura sem escrita, um povo somente com tradições orais, ter acumulado conhecimento para desenvolver um entendimento tão claro da Lua e seus movimentos? Essa é uma questão de quanto dura esse ciclo. Um ciclo que tem uns 18 anos ainda não é tão longo, a ponto de não poder ser passado oralmente de geração a geração. Os 18,61 anos do ciclo lunar podem ter resultado num código numérico bizarro que permanece como um dos mistérios mais duradouros de Stonehenge. É apenas um entre muitos em nossa jornada para descobrir o verdadeiro propósito de Stonehenge. Como o mistério das pedras perdidas, buracos no chão onde as pedras desapareceram. Estamos separados dos construtores de Stonehenge por uns 5.000 anos ou mais. Como podemos entender o que eles realmente queriam fazer há tanto tempo antes da ciência moderna começar a revelar a natureza do universo? Essa conquista dos antigos bretões é incrível. Mas será que sobrou bastante de Stonehenge para nos contar toda a história? O que nós vemos de Stonehenge é só metade ou menos do que Stonehenge um dia já foi. Felizmente, Stonehenge esconde alguns de seus maiores mistérios no subterrâneo, onde sinais de suas muitas pedras perdidas sobrevivem. Há sinais de coisas que não estão mais lá. Precisamos especular. Então, o que pode fazer é raspar a superfície para chegar no leito de cal. Para colocar essas pedras na paisagem de Stonehenge, era necessário fazer um buraco no cal para manter essas pedronas gigantes firmes. Esses buracos ainda estão lá. Enquanto alguns buracos seguravam as pedras grandes, outros seguravam postes de madeira. E há centenas deles. Seriam esses marcadores astronômicos? Junto com as pedras que continuam em pé, eles podiam ter representado a tecnologia avançada de seu tempo. No deserto da Califórnia, a tecnologia avançada de nossa época pode também se tornar um enigma no futuro. Daqui uns 5.000 anos, se todas as outras pistas desaparecerem, o que as pessoas pensarão disso? Nossa, olha essa coisa. É incrível. O que é isso? Eu imagino um arqueoastrônomo do futuro que rapidamente iria concluir que isso é um sítio cerimonial. Eles veriam uma estrutura de metal monumental. Talvez ela funcionasse como uma espécie de relógio solar, talvez um lugar de reunião, já que não há outras habitações na área. Eu só consigo pensar em olhar para tudo isso, para esse grande deserto. Tem um horizonte 360 graus à minha volta. Isso parece um monumento para o céu, porque é lá que meus olhos se concentram, no céu enorme que eu vejo acima de mim. Astrônomos modernos, é claro, identificam isso instantaneamente. Isso, na verdade, é um radiotelescópio em forma de disco de 25 metros de última geração. Esse observatório moderno esconde uma pista sobre os misteriosos buracos no cal, embaixo do terreno de Stonehenge. Em radioastronomia, os cientistas ajustam constantemente seus telescópios, visualizando núcleos galácticos distantes e ultrabrilhantes chamados quasares, para calibrar suas leituras.
Será que o povo de Stonehenge usava um método de ajuste parecido? Há um monte de buracos que foram cavados entre o círculo de pedras e a vala no banco de terra que circunda Stonehenge. Os buracos estão entre muitos que mantinham postes de madeira, mais fáceis de mover do que pedras gigantes. O que é interessante é que eles estão nesse alinhamento principal, que sabemos ser crítico para Stonehenge, porque é o nascer do sol do solstício de verão. É o pôr do sol do solstício de inverno. Então temos esse lindo alinhamento. Então, o que são esses buracos? Eu me pergunto se talvez isso fosse um ajuste fino para o posicionamento dos marcadores dentro e fora do monumento. Mas 4 buracos dentro da terra, perto da pedra principal, podem ter sido mirados não para o sol, mas para a lua. Eles mostram como o povo de Stonehenge tentou encontrar um lugar para um poste de madeira que apontaria para a lua quando ela nascesse no ponto mais distante ao norte do horizonte. No laboratório da IDEA, peritos em computação inserem as coordenadas em sua Stonehenge virtual para mostrar como o antigo observatório devia ser calibrado. Os antigos astrônomos sabiam geralmente a maioria das posições da Lua ao norte, mas eles precisavam de meios de ajustar isso. Ao colocar postes de madeira nos 4 buracos, os Stonehengers deviam esperar que um deles ficasse perto do nascer da Lua mais ao norte. A Stonehenge virtual computa o nascimento da Lua e revela o segredo. No 4º buraco da posição do centro do círculo de pedras, nós vemos um alinhamento preciso. Quem eram essas pessoas, tão decididas a rastrear o Sol e a Lua? Estamos vendo aqui a transição da Idade da Pedra Lascada para a Idade da Pedra Polida. E o desenvolvimento essencial da Idade da Pedra Polida era a domesticação dos seres humanos. Eles começaram a ficar em um lugar e começaram a cultivar. Esses fazendeiros e pastores seminômades foram os primeiros a começarem a construir em Stonehenge. Eles cavaram a vala circular e o banco por volta de 3.000 anos antes de Cristo, talvez até mesmo antes. Uma abertura no Nordeste apontava para o nascer do sol de verão. Durante os 1.500 anos seguintes, as tribos sucessoras adicionaram as grandes pedras, ajustando e reajustando elas na configuração em que essas ruínas permanecem hoje. Se os alinhamentos astronômicos foram de fato construídos em Stonehenge, por que o rastreio do Sol e da Lua eram importantes? Tantas outras culturas cultuavam o Sol e a Lua como deuses. Então não é um salto tão grande concluir que o povo de Stonehenge também adorava o Sol e a Lua como deuses. O homem arcaico observava o Sol e a Lua para ter noção do tempo durante milhares de anos antes de Stonehenge. Mas aqui, a contagem dos dias e dos anos podem ter sido um antigo sacramento. O céu foi o primeiro relógio. Mas de muitas maneiras, Stonehenge e os monumentos como ele eram uma forma de criar uma cultura que ritualizava o tempo. Durante 15 séculos, os construtores de Stonehenge cavaram buracos, arrastaram pedras, mudaram elas de lugar, colocaram algumas, tiraram outras. Seria esse o reino dos antigos astrônomos? Ou seria o lar de um culto secreto, de uma religião há muito perdida, com sua fé encontrada na ciência? O mistério duradouro de Stonehenge pode residir não em suas pedras maciças, mas nos padrões cósmicos do universo. O campo de visão entre as pedras se alinham tão bem ao Sol e à Lua que parece um observatório antigo. Mas num tempo onde as culturas humanas eram dominadas por deuses estranhos e superstições,
Poderiam os fazendeiros e pastores de Stonehenge terem atingido algumas das primeiras descobertas científicas da humanidade? A agricultura era uma tecnologia, mas ela não podia ser separada do senso do místico, do senso do religioso, o senso de que haviam poderes sagrados sendo invocados toda vez que você plantava sementes no chão. Então, a ideia de que tudo que acontecia era religioso é um engano. Assim como dizer que tudo que acontecia aqui era um tipo de proto-ciência também é um engano. Não podia separar isso nessas culturas. Sem registros escritos, as pedras são nossa única evidência da conexão do monumento ao universo. Nós analisamos com esses equipamentos. Hoje, pensamos nos astrônomos como cientistas. Observadores precisos que atacam os mistérios do espaço com instrumentos de precisão. Terão eles herdado o legado deixado pelos antigos astrônomos e suas pedras? Todos esses foram construídos com a precisão de sua tecnologia há 5.000 anos. Essa é a razão delas ainda estarem de pé hoje. Foram muito bem colocadas juntas. Mas o quão preciso era esse monumento de construção precisa? Os campos de visão do Sol e da Lua entre as pedras de Stonehenge são precisos na razão de 1 grau. Tem um truque simples que nós astrônomos usamos para estimar 1 grau no céu. Se você esticar seu braço com seu dedo mindinho à frente e olhar a largura aparente dele, isso dá mais ou menos 1 grau. Agora, o Sol e a Lua têm mais ou menos meio grau em tamanho. Então, o seu mindinho deverá ser 2 vezes o tamanho do Sol ou da Lua. No mundo de hoje, o que chamamos de precisão é muito mais exigente. 1 grau, 5.000 anos atrás, devia ser o bastante para o que eles estavam tentando fazer. Hoje em dia, falamos em localizar as coisas no céu com a precisão de frações de 1 segundo de arco. E 1 segundo de arco vale alguns milésimos de 1 grau. Mas em Stonehenge, será que 1 grau era o bastante? Milhares de peregrinos todos os anos juram que o Sol nasce diretamente sobre a pedra principal. Mas a precisão de 1 grau abre espaço para folgas. Como a Stonehenge virtual demonstra, se o Sol e a pedra principal não se alinharem tão bem, um simples passo para um lado é tudo o que se precisa para deixá-lo bom. Para ver o Sol nascer hoje em Stonehenge, sobre a pedra principal, só é preciso ir ao centro do monumento e esperar o Sol nascer. E é claro, isso vai acontecer. E se você estiver um pouco para o lado, ele vai ficar meio fora, mas será perto bastante para a maioria das pessoas, porque estão no solstício e estão em Stonehenge. E é isso que importa, porque o Sol está nascendo e as pessoas estão encantadas com a convergência de todos esses detalhes. Observar o Sol nascer precisamente em Stonehenge é dificultado por causa do caminho inclinado que o Sol toma no céu. Quando o Sol aparece no horizonte, ele está um pouco para a esquerda da pedra principal. Nascendo num caminho inclinado, ele viaja para o alto e para a direita, eventualmente aparecendo sobre a pedra principal como uma bola de golfe sobre um pino. O alinhamento do nascer do Sol do verão perturbou observadores que apontam que a pedra principal de hoje está inclinada e que um dia ela era mais alta. Somando a isso, quando inserimos o nascer do Sol do verão de 5.000 anos atrás, nossa simulação de computador mostra o Sol nascendo ainda mais para a esquerda. Será que isso realmente desafia a precisão de Stonehenge? O que a maioria das pessoas não percebe é que tinha uma pedra auxiliar quase certa ao lado da principal. É mais uma das pedras perdidas do monumento. O buraco de cal onde ela ficava foi descoberto em 1979, quando uma vala precisou ser cavada para uma linha de telefone local. Arqueólogos cavaram em frente da equipe de construção e um segredo há muito tempo oculto de Stonehenge foi revelado. Sua existência pode resolver a enigmática discrepância sobre a precisão de Stonehenge. Não sabemos ao certo se as duas pedras ficavam juntas, mas parece muito provável, dada a simetria das coisas. Essas pedras estariam simétricas. O nascer do Sol do meio do verão se daria exatamente entre elas.
A precisão na observação do Sol e da Lua é o domínio do espaço. Mas o povo de Stonehenge também deve ter buscado precisão enquanto sondavam os mistérios do tempo. O ciclo do Sol era uma boa ferramenta e a Lua ainda melhor. Em termos de rastrear o tempo, a Lua pode ter sido mais importante para os povos antigos do que o Sol. Pois o que acontece com a Lua? A Lua passa por essas notáveis mudanças de fases, da nova, onde ela fica completamente invisível, à cheia e aí fica invisível de novo. O ciclo das fases lunares leva 29 dias e meio. Um período de tempo que aparece em Stonehenge nos 30 buracos Y e os 29 buracos Z. Os buracos foram descobertos em 1923 e eles cercam o círculo de pedras principal. Ao contarmos 29 dias em um mês e 30 em outro, os antigos astrônomos acompanhavam os 29 dias e meio do ciclo lunar. Contar os vários anéis e fileiras de pedras e buracos de Stonehenge nos aprofunda ainda mais em seus mistérios. Por que há 19 pedras em uma organização? Por que há 56 buracos em outra? Poderiam esses números esconder um antigo código com o poder de prever futuros eventos no universo? O céu e Stonehenge parecem ser parceiros silenciosos. Não há manual de instruções, pois o povo de Stonehenge não conhecia a escrita. Porém, eles podem ter nos deixado uma mensagem astronômica secreta codificada em números. Considere o número de 4 grupos de pedras e buracos: 19, 29, 30 e 56. O que esses números podem significar? Esses são números que descrevem apenas as periodicidades que podem ser associadas a um único objeto, e esse objeto astronômico é a Lua. Enquanto os 29 e 30 buracos Y e Z representam o mês lunar, 19 pequenas pedras azuis dentro do grande círculo de arenito representam o há muito tempo conhecido Pessoas a ver esses entalhes engraçados fora do círculo de pedras em Stonehenge. É um conjunto de 56 poços. Eles foram espaçados num círculo perfeito dentro da vala do banco de terra. O fato de serem 56 buracos indicam o que pode ser a teoria mais controversa de Stonehenge. Alguns já pensaram neles como parte de um computador astronômico, que os 56 buracos podiam ser usados para marcar o ciclo de 18,6 anos e o ciclo de 56 anos que sustentam as previsões dos eclipses. O que o número 56 em Stonehenge teria a ver com a previsão de eclipses? Se 56 é um número lunar, ele deve dizer respeito à lua cheia. Porque sem ela, nunca poderia haver um eclipse lunar. Suponha que a Terra esteja aqui e que o Sol esteja aqui. Você tem lua cheia só quando a Lua estiver no lado oposto da Terra em relação ao Sol. Ela tem que estar aqui. Se a Lua, a Terra e o Sol estiverem exatamente em linha reta, a Terra vai projetar uma sombra sobre a Lua. E isso é chamado de eclipse lunar. O computador de eclipses de Stonehenge, com seus 56 buracos de Aubrey, podem ter funcionado assim. Após um eclipse lunar, o desafio era descobrir quando ele aconteceria de novo. Após 19 anos no ciclo metônico, a Lua estaria cheia na mesma data, mas numa posição um pouco diferente no céu. Quando ela estaria não apenas cheia, mas no mesmo lugar exato alinhado com a Terra e o Sol em um eclipse? O número que funciona não é 19, nem 56, mas 18,61 anos.
o mesmo tempo que leva a viagem de um lado para outro da Lua no horizonte na expansão e contração do seu alcance. É uma forma de apontar a posição da Lua e então prever a chegada mística de um eclipse lunar. Durante um eclipse lunar total, a Lua pode ficar em uma cor laranja forte ou até mesmo vermelho sangue. Deve ter sido muito atraente, até assustador, esse evento, para os povos antigos que a adoravam. Mas o povo de Stonehenge, sem a escrita, não podia lidar com frações. Contar até 18,61 era impossível. E é aí que os 56 buracos de Aubrey entram. O número 56 também é a soma dos números 19, 18 e 19. Então, usando os 56 buracos de Aubrey para contar 19 anos, depois 18 e 19 de novo, a contagem anual daria menos do que 0,5% a mais do que 18,61. O mesmo número que precisamos para rastrear as posições exatas da Lua no horizonte e prever períodos de perigo quando eclipses podem acontecer. Sem evidências físicas ou escritas, a conexão do eclipse com Stonehenge não é amplamente aceita. Céticos acreditam que pistas numéricas como o número de buracos de Aubrey não significam nada. O fato de ter 56 deles é porque devia ter uma quantidade deles, ou seja, são 56 porque por acaso são 56. Ou talvez nós tenhamos subestimado muitos astrônomos de Stonehenge. Seria este monumento realmente um observatório sagrado? Até encontrar registros escritos daquela era, se é que vamos encontrar, ou construir uma máquina do tempo para voltar, ficaremos presos à plausibilidade. Mas a plausibilidade deixa em aberto uma conclusão surpreendente: de que os antigos xamãs eram astrônomos e Stonehenge era seu observatório. 5.000 anos atrás, suas observações alcançaram um nível nunca antes visto em nenhum outro lugar do mundo por quase 2.000 anos. Talvez eles tenham sido os primeiros a mapear a trajetória do Sol ao longo das estações do ano, os primeiros a calcular os longos ciclos lunares e até mesmo os primeiros a prever o tempo dos eclipses. Se for, então os construtores de Stonehenge foram nossos primeiros cientistas espaciais embarcando na exploração histórica da humanidade e do universo.